Não se preocupe, hoje e agora mesmo você vai aprender o mate básico mais difícil de todos, o mate de rei, bispo e cavalo contra rei. Quaisquer posições de finais em que um dos lados está com vantagem material capaz de dar mate contra apenas o rei do adversário, é considerado um cheque-mate básico. O mate de bispo e cavalo é, portanto, o mate básico mais difícil por causa da sua técnica complicada e principalmente demorada, que pode trazer o recurso da regra de 50 lances ao defensor, se o atacante errar algumas vezes. And Professionally done by Eric. right, we don't even need to explain it. Is he doing chess play quick right here? Apparently he is. Right? As três Just I know how to do características it. principais que você precisa aprender são: 1. O rei atacante sempre permanece em oposição ao rei adversário ou na distância de um lance de cavalo dele. 2. O cavalo se posiciona em manobra perto do rei adversário, já que é a peça de curta distância que necessita cobrir as casas que o bispo não alcança. 3. O bispo deve se mover para controlar casas ou para gastar um tempo em algumas situações. Aliás, o mate só pode ser forçado no canto da cor do bispo. Para ganhar então, basta saber como conduzir o rei até o canto certo, ou seja, o canto da cor do bispo, e finalizá-lo. O primeiro objetivo é levar o rei oponente até alguma borda do tabuleiro. Para isso não existe método correto, basta ativar as peças e impedir as casas próximas do centro. É bastante comum que o rei corra até o canto de cor oposta ao bispo, para dificultar o mate e nos fazer levá-lo até o canto correto. Portanto, nesse momento, essa posição é a mais importante. Perceba que o cavalo precisa obrigatoriamente controlar a casa do canto ruim, já que o bispo não consegue. O cavalo então tem o objetivo principal de seguir esse percurso em forma de W. Não poderá ser modificado esse percurso de maneira alguma durante ele, pois, caso contrário, deixaremos o rei escapar. Depois de usar o cavalo para controlar a casa do canto, precisamos controlar a casa ao lado com o nosso bispo, para justamente forçar o rei a sair dali. Esse parece um lance passivo, mas estamos apenas seguindo nosso plano. Como acabei de falar, o lance de iniciativa é o começo da rota correta do nosso cavalo. Se o rei voltar para a direção do canto errado, seguimos o percurso do cavalo e obtemos uma vitória menos complicada. Mas se o rei tentar fugir, temos aqui nossa segunda posição-chave. Parecemos completos fracassados, já que deixamos o rei fugir, mas temos um truque chamado aprisionamento. Movemos então o nosso rei e continuamos o nosso velho plano de manobrar o cavalo, que parece uma loucura, mas a ideia é usar o nosso bispo para cobrir as casas de fuga do rei e colocá-lo numa prisão, dependendo de onde precisamos controlar. Se o rei for para B7, nesse caso, podemos controlar a casa de A6 com o bispo e logo em seguida obrigar o rei a recuar. Se o rei for para C6, controlamos a casa de B5 e cortamos o rei novamente. Mas o ponto principal é que voltamos à posição-chave, em que temos de cobrir a fuga em direção ao canto errado e manobrar o cavalo novamente. Se o rei voltar, a ideia de lance é a mesma. Provavelmente o rei tentará correr para alguma fuga, mas note que não deixamos o rei escapar de maneira alguma. Essa é a posição final, em que você deve cobrir a terceira casa em direção ao canto com o bispo e deixar o rei inimigo somente com duas casas de respiro. O cheque-mate é aplicado quando o cavalo dá um cheque quando o rei está na casa ao lado do canto, com, logo em seguida, a finalização do bispo. Espero que tenha entendido o principal. Eu sei que é difícil, mas todo conhecimento evolui com a prática. Então tente jogar os exercícios da descrição desse vídeo. Eu tentei montar esse guia do jeito menos complicado e mais entendível que eu pude. Se tiver alguma dúvida ou algo que queira compartilhar, sinta-se à vontade para deixar seu comentário. Agradeço a sua presença. E até uma próxima.